Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu coloquei o... Se puderem, dê um oi aqui nos comentários para mim saber se está tudo certo. Vou dar um tempinho o pessoal entrar. Você consegue me convidar como moderadora da live? Se chegou alguém, por favor, dá uma boa noite aí pra gente. Ah, já vi um joinha aí. Oh, boa noite, irmãos. Gabriel é o primeiro. Eu vou aguardar um pouquinho, os irmãos entrarem. Eu demorei aqui, eu sou iniciante nessa tecnologia. E eu demorei um pouquinho para conseguir entrar certinho ao vivo e dar tudo certo. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Luciana. Rosiane, oi, Rosiane, tudo bem? O som tá saindo bom? Vocês estão escutando bem meu som? Responde para mim aí na caixinha de conversa. Tá chiando? Chiando muito? Eu sei que meu microfone tem tira o chiado aqui, mas talvez seja por causa do ventilador que está do meu lado, que eu não vou conseguir ficar sem ventilador. Mas eu não vi isso do chiado, eu não tô conseguindo ativar aqui a função. Mas tá dando para escutar? Beleza. Gabriel tá ouvindo?
Já tem 9 aqui. Tá chiando um pouquinho, né? Mas se tá dando pra ouvir, depois eu... acho que é por conta do ventilador. Contra o ventilador. É ele mesmo. Eu não tô conseguindo tirar esse chiado aqui no microfone. É ele mesmo. Eu não tô conseguindo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Guardar mais 5 minutinhos. E também, como essa live vai ficar gravada, toda a informação, né? Toda a informação vai ficar gravado e depois a gente coloca nos grupos. E aí a gente vai conversando lá no grupo sobre isso. Maria da Silva, Maria da Penha, da Silva Penha. Boa noite, Maria. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Ô, Bruno, tudo bem, Bruno? Saudade. Rose ou Rosi Sorocaba também tá com a gente. E aí vocês podem, conforme eu vou estar falando, explicando, vocês podem mandar mensagem, tá? Vai me perguntando que aqui eu consigo ver direitinho. E aí eu vou parando e vou respondendo vocês, tá bom? Então podem ir perguntando aí que a gente vai conversando. Espero ficar mais ou menos uma horinha aqui para dar para falar tudo, explicar tudo direitinho do que se trata, né? Esse ministério que está iniciando agora. Esse é o Start. Davi Garcia, boa noite, Davi. Beleza, devagarinho o pessoal tá entrando. Eu vou aproveitar aqui, lá no nosso grupo lá, acho que foi Rosiele e Victor, né? Perguntaram mais ou menos a mesma coisa. E aí, enquanto o pessoal chega, a gente vai falando sobre isso. Sobre quando começa a cantar, sente ou um arranhar da garganta. Às vezes, provavelmente quando alcança umas notas um pouco mais altas, né? Arranha um pouquinho a garganta e dá tosse, né? Então, enquanto o pessoal entra, a gente vai falando. Maria da Penha também, Rio de Janeiro, Macaé. Então, isso eu falei lá um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouquinho. Então, geralmente isso daí é uma tensão, né? A gente tá com tensão, tá com a laringe muito alta, e dá essa arranhadinha mesmo. Então, isso pode ser falta de tônus muscular. Então, quando a gente vai começar a fazer, né? Se a gente vai fazer aula, vai fazer algumas aulas, e aí a gente vai falar mais sobre isso, mas pode ser falta de tônus muscular, né? Então, a nossa voz é como se fossem nossos músculos mesmo, né? Quem faz ou já fez musculação, primeira vez que você vai quando a gente vai começar a fazer exercício, tem que fazer uma repetição, né? Então, enquanto você não faz, está tudo preso, né? Os músculos, e quando a gente faz no outro dia não está doendo, fica doendo os músculos e tal. Amanda que o diga, acho que a Amanda está por aí. Ela está fazendo exercício, aí no outro dia ela já reclama que está com dor. E a nossa voz é a mesma coisa, né? Quando a gente... se a nossa voz não tem tônus muscular, né? Se a gente não exercita a voz, porque não é só, o pessoal fala, é falta de aquecimento? É também falta de aquecimento. Mas além da falta de aquecimento, a gente precisa fazer exercício para movimentar, para melhorar a voz, né? Para deixar a voz mais forte, para deixar os músculos, né? A gente tem muito músculo aí na região da laringe,
né? Que são da onde sai o som, né? Então tem muitos músculos e a gente precisa trabalhar esses músculos. Então pode ser falta desse tônus, pode ser a laringe muito alta, né? Voz na garganta. Tem alguns exercícios simples, né? Para melhorar isso. Para baixar um pouquinho a laringe, tem um exercício do Papai Noel, né? E seguido de um chupar macarrão, tá? Chupar espaguete. Então você faz ho, 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 depois de novo ho, ho, ho. Quando acontecer isso, né, faz isso algumas vezes, né? Eu sei que é difícil bem no momento, mas faz antes também, que isso vai levando a laringe para o lugar certo, vai baixando um pouquinho ela e vai tirando um pouco essa tensão. Então sempre, né, quando você estiver fazendo um aquecimento, isso é uma coisa boa, se você tem essa tensão de fazer o ho, ho, ho e, né, puxar o espaguete. Outra coisa para melhorar um pouco nessa tensão seria tonificar um pouquinho. Então, tem 2 exercícios que são bacanas para fazer, para tonificar um pouquinho a voz. E você vai até notar quando você vai fazendo bastante isso, você vai cansar muito, né? A primeiro exercício é a voz fry, que é fritar a voz, que é tá? Então, você vai fazer por 5 segundos, né? E logo depois você vai fazer um sopro sonorizado. Então faz 5 segundos, depois, mas na nota bem agudinha. Aí faz de novo, e depois, Então você faz isso daí, né? Todo dia, é bom fazer todo dia. Mais ou menos umas 10 vezes, né? Você faz isso, descansa, dá uma relaxada e depois você faz mais 10 e pelo menos 3 sessões, né? De 10. Então isso é uma musculação, né? Para tonificar as pregas vocais. Então ela faz a adução, o fechamento das pregas vocais, esse fry, né? Quando a gente faz ele força as pregas vocais para fechar, então ele fecha bem. E quando você faz esse sopro sonorizado, ele estica, né? A gente estica as pregas vocais, então ela dá aquela tensão nela. Então é uma musculação mesmo para as pregas vocais, as vocais, tá? Então, e a gente vai ter bastante disso no curso. Eu vou começar porque a gente já tem acho que bastante pessoas aqui. E aí com o tempo o pessoal vai entrando ou depois vê essa live depois. Eu vou passar para outra tela aqui, onde vai estar a tela do meu computador. Então a tela do meu notebook, e aí eu vou colocar aqui deixa eu fazer uma coisa antes. Notebook. Belezinha. Ótimo, agora vocês estão vendo a tela do meu computador comigo pequenininho ali, né? Legal, nós vamos começar. Tá bom? Eu vou falando aqui e aí a gente vai conversando. Então esse é o Ministério Adore, né? Isso foi eu já vinha pensando nisso há bastante tempo, mas só nos últimos meses, né, em que eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava. Eu vou falar um pouquinho de mim para vocês. Esse pensamento é de muito tempo, né? É de mais de 10 anos. Mas aos últimos tempos que eu comecei a pensar nisso e ver que que a gente precisa disso para a igreja. Infelizmente a igreja de Cristo
por a gente cantar já há muitos anos, né? A gente tá a Igreja de Cristo no Brasil há mais de 50 anos, então era pra gente já ser profissional, né? Era pra gente estar cantando muito bem, era pra gente ter ótimos regentes, e a gente tinha ótimos regentes no passado, só que isso foi ficando para trás, né? E a gente precisa, né, mudar. E aí eu sempre falei, irmãos, vocês precisam estudar música, vocês precisam estudar canto, vocês precisam isso e aquilo, mas infelizmente o que a gente ia fazer, né? A gente não tinha para onde mandar essas pessoas. Aí ultimamente nós temos a Arca, né? Em que eu sou um dos professores, né, da Arca, onde manda os jovens para lá, e os jovens ficam um ano entre aprendendo, e depois tem uma parte que eles vão para o trabalho mesmo, vão para as congregações ajudar, né? A minha filha está lá, Amanda está se formando lá, ela vai passar esse ano todo lá, e eu agora no mês que vem eu vou ficar 10 dias lá para dar minhas aulas, né? Então, e agora a gente tem, só que nem para todo mundo dá isso, né? Para deixar a vida, como a Amanda fez, a Amanda largou o emprego e foi embora para lá e tá lá, vai ficar até o final desse ano, mas quem pode, né? Não é uma coisa fácil. Outra coisa, lá a gente vai fazer, os irmãos, infelizmente não dá para ir totalmente cru, tem que ter uma base, né? Uma base musical, tem que ter uma base de um conhecimento, tem que ter a percepção musical, que a gente vai falar sobre isso. Então tem que ter uma percepção vocal mais apurada, né? E aí, o que a gente faz? Então eu pensei nisso. Então, infelizmente eu não consigo, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Mesmo que eu fosse fazer uma escola presencial, né, em São Paulo, bem dificilmente eu conseguiria trazer muitas pessoas, e tem a questão logística, né? E tudo, eu estou no interior de São Paulo, então eu pensei nisso, e hoje a gente tem muito recurso, né? Para fazer isso, né? Então, a princípio eu vou começar, né, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Marcos Menaldo, tenho 51 anos, sou casado com a Andréia, tem 30 anos de casado, né? Quase uma vida. Sou pai de 3 filhos, Alice tem 27 anos, Amanda com 24, é a Amanda que está na Arca, e o Guilherme de 13 anos. Trabalhei como ferramenteiro por 37 anos, né? Então não é porque eu não tenho profissão, estou dando aula, porque eu tenho minha profissão hoje em dia está com muita falta de técnicos, né? de mão de obra, então eu teria emprego sim, né? Mesmo eu saindo desse emprego, mas eu decidi, né? Se Deus abençoar, me manter nesse trabalho, né? Que é um trabalho que leva, né? Vai levar muito tempo da minha vida, e eu nunca consegui fazer isso trabalhando numa empresa, fazer esse trabalho, né? Sou batizado há 34 anos e ministro de louvor há 34 anos, então assim que eu me batizei, eu já comecei, né, esse ministério novinho lá com 16, 17 anos, acho que 16 anos, né? E aí lá para os 25 anos eu senti a necessidade de melhorar isso. Aí eu cursei canto lírico na Universidade Livre de Música de São Paulo, né? Era chamada de OLM, né? Mas hoje em dia ela é EMESP, né? EMESP Tom Jobim. Então é uma faculdade de canto, e lá eu fiz canto lírico, né? Então que me deu uma boa base, né? Me deu uma base de como cantar, como usar o instrumento e tudo, mas mesmo assim eu ainda sentia uma falta. Da forma que eu aprendi, do jeito que eu aprendi lá, eu ensinava, mas sempre faltava alguma coisa, porque era de experiência. Às vezes o que dá certo em mim não dá certo em outra pessoa. E aí eu ultimamente, né, no ano passado, eu comecei a buscar, né, a aprender mais, até porque por conta do ano passado eu fui para a Arca dar algumas aulas, e eu vi que faltava algumas coisas eu não sabia responder, né? Antes disso, né, eu participei de um treinamento de regência na igreja, ministrado por irmãos da Universidade de Regentes dos Estados Unidos, né? Lá eles têm uma universidade onde você manda os jovens para lá, e eles saem de lá já prontos, né? Já regentes prontos. Esses irmãos, que muitos devem conhecer, é do grupo
Quem começou o grupo, a capela, Keith Lancaster, ele veio com o grupo dele, eles vieram para cá e deram esse treinamento. Cursei também, eu estava falando disso, né? Eu senti a necessidade de entender mais sobre isso, né? Sobre nossa voz. E aí eu cursei um curso de extensão em Pedagogia Vocal e Ciências da Voz, né? No Instituto Singer Teacher. Então, isso me deu uma base científica, né, do que é a voz. Quando eu estava falando para vocês sobre a laringe, laringe alta, laringe baixa, né, a gente fala de como é formado o som, os formantes, filtro. Então, a gente tem eu aprendi muito sobre isso, sobre a ciência da voz e como funciona, né? Da onde vem o ar, o que faz as pregas vocais movimentarem, sobre os músculos, conhecer cada músculo, o que fazer, né? Quando eu tenho a falta, né, de tônus em algum músculo, qual exercício fazer. Então isso me deu uma base muito grande, que é o que eu pretendo passar para vocês, junto com o meu conhecimento empírico, né, que é o conhecimento que eu tive da experiência, minha experiência vocal como cantor, né? Eu já cantei profissionalmente, né, em diversos grupos corais, né? Eu cantava em casamento, fazia solo em cerimônia de casamento, cantei por bastante tempo e, né, hoje em dia não faço mais, não vejo mais a necessidade, não tenho mais, né, paciência. A gente precisava ir para as igrejas, lá ficava muito tempo, e o cachê não era alto, né? Hoje eu sou professor da Arca, né? Então a Arca, quer dizer, a Academia de Regente Cantares, né? Então ela fica lá em Recife e lá eu ministro a matéria de canto. Atualmente congrego na Igreja de Cristo aqui em Atibaia e há mais de 15 anos eu tenho trabalhado ativamente nesse ministério, ajudando as congregações a se aprimorar na adoração. Então o que eu sempre fiz, né, nesses 15 anos, eu ia até a congregação e lá fazia um workshop onde eu falo ainda fácil, né? Esse ano eu já fiz um workshop em Ribeirão Preto. Abraço aos irmãos lá de Ribeirão. E a gente primeiro começa falando sobre, normalmente eu começo falando sobre a teologia, né, da adoração. Então falando por que nós devemos adorar, entrando na parte bíblica, né, sobre adoração, e depois eu vou discorrendo sobre técnica de voz, falando sobre a regência em si, falando várias coisas sobre isso, né, e tudo que é necessário por regente. Infelizmente é pouco tempo, assim, é bastante, né? Muitas horas, geralmente eu faço 8 horas, 6 horas, né, de workshop, é um workshop bem ativo, né? E não deixo ninguém dormir, mas é pouco tempo, né? Um dia só é pouco tempo, então eu falo tudo que eu posso. Então eu dou uma base muito boa para o regente e também uma base para a igreja, né? Porque às vezes o regente ele tem ideia do que fazer, como muitas vezes eu treinava o regente, ensinava o regente, e o que acontecia? Ele não conseguia passar para a igreja acabava não respeitando ele como regente, né? Legal, vamos continuar. Então, o Ministério Adore é uma ferramenta que tem como missão capacitar homens e mulheres com as ferramentas teóricas e práticas necessárias para conduzir a congregação em adoração, né, independente do nível, né, de conhecimento musical. Então, isso vai ser feito, basicamente vai ser feito à distância. Será que é para qualquer um? Então, primeiro, para ministros de louvor atuantes, né, que desejam aprimorar seus conhecimentos técnicos e teóricos. Então, aquele irmãozinho que já está à frente da igreja, né, no louvor, e às vezes não sabe muito bem como fazer, de que forma fazer, se eu uso a mão, se eu não uso, como que eu ponho minha voz, como que eu, né? Então, basicamente como fazer, né? Então, vai ajudar muito, né? Para as mulheres também, a gente fala dos homens, mas as mulheres também têm a sua parte também, né? Quando tem as reuniões femininas, quando tem, né, tudo em relação às mulheres, né? Quando elas se juntam, então precisa ter alguém. Então não vai ser um homem que vai lá e dá
esse treinamento precisa ser as mulheres, né? Então, as mulheres precisam também, né, conhecer esse ministério e precisam também tá firme também nisso, né? Tá bom, vamos continuar. Para quem mais? Né? Membros da Igreja de Cristo interessados em servir o Ministério de Louvor. Então, além, né, de quem já faz isso, mas quem gosta, né? Quem gostaria de estar, né? Todos interessados, homens, mulheres, crianças e tudo, que sentem essa dificuldade, como eu falei das duas pessoas, isso um pouquinho tempo, né? Da Rosiele e do Victor, que falaram da dificuldade deles, de cantar, e às vezes arranha e tudo, e eles não sabem o que fazer. E é justamente isso, é a gente atuar, melhorar a voz, né? Então a gente fazer o que a gente precisa fazer, oferecer uma adoração, é o melhor que a gente tem, né? Um sacrifício de louvor, que é o melhor que a gente tem. Então, às vezes, a gente quer fazer isso, mas não tem ferramentas, né? Mas, infelizmente, a gente não sabe exatamente o que fazer. Então, é para essas pessoas também, né? Irmãos e irmãs que enfrentam dificuldades de afinação, percepção musical e querem desenvolver sua participação no canto congregacional, né? Que é o canto que a gente faz na igreja, é o canto congregacional. Então tem pessoas que têm dificuldade, né? Que tem dificuldade de afinação, né? Que nunca cantaram, então não tem uma cultura musical, né? O que é a cultura musical? É quando a gente canta desde pequenininho, a gente canta desde pequenininho em casa, né? Com nossos pais, na igreja e tudo. Então, isso a gente vai desenvolvendo essa cultura musical, né? E se a gente não tem isso, ou às vezes como eu comecei, apesar da minha família, é uma família muito musical, mas eu comecei também na igreja, né? Então, desde jovem eu fui cantando, né? Fui desenvolvendo essa musicalidade e fui afinando, fui desenvolvendo isso. Então, quando eu cheguei, né, jovem, eu já tinha o básico, né? Então, eu já tinha, minha voz já era boa, eu já era afinado, né? Mas tem pessoas que não têm e têm dificuldade, né? Então, eu sempre digo que todos, né? Todos têm a possibilidade de cantar e serem afinados, né? Então, depende desse nível. Então, às vezes a gente vai fazer isso. Primeiro a gente vai fazer uma anamnese, né? Quando a gente começar as aulas, isso principalmente nas aulas particulares, né? Quando for a aula, que a gente vai fazer aula aberta, né? Para que todos vão poder participar, a gente não vai conseguir fazer, ou pode ser que a gente faça como forma de exemplo, pegar um irmão e fazer essa anamnese, mostrar o que a pessoa tem e não tem. Entende? Isso pode ser que a gente faça, mas isso vai ser mais fácil nas aulas particulares, em que eu vou escutar, né, a pessoa cantar, e ela vai ir lá e eu vou identificar o que falta nela, o que precisa ser melhorado, né, na voz. Então a gente vai ter essa questão da voz em si, melhorar a voz, mas a gente vai ter também a teoria musical, né? A gente vai ter várias coisas que a gente vai falar um pouquinho pra frente, tá bom? E aí, grupos de louvor, né? Congregações que buscam capacitação por meio de workshops. Então, esses workshops eu vou continuar fazendo. Então eu não vou parar. Então isso também, né, faz parte desse ministério. E como serão realizadas as aulas? Presenciais, em formato de workshops, né? Então essas aulas também vão ser presenciais, como eu falei. Eu vou até as congregações, geralmente os irmãos me convidam, e aí eu me desloco, passo um final de semana na congregação, depois volto, né? Nós vamos ter aulas livres, abertas, online, né? Provavelmente aqui pelo Facebook também, né? Em grupos com frequência quinzenal. Eu penso mais ou menos uma frequência quinzenal, né? Então, ministrado pelo Facebook, comigo e com professores convidados, né? Eu vou convidar alguns irmãos para trazerem assuntos específicos, né? Porque assim, eu conheço bastante coisa sobre a voz, mas eu não sou autoridade máxima, né? Tem muitos irmãos que têm um conhecimento em outras áreas também que vão agregar muito, né? Então eu acredito que meus irmãos são muito solícitos quanto a isso, né?
e de vez em quando a gente vai ter aula com algum professor convidado, né? Mesmo nas aulas também presenciais, nas aulas particulares eu também pretendo fazer dessa forma. E vamos ter as aulas online ao vivo, né? Pelo Zoom ou pelo Meet, eu não tenho ainda ideia de como eu vou fazer. Como eu disse para vocês, isso tá bem, a gente está bem começando, eu estou descobrindo as coisas, né? Tanto que a minha área técnica de ferramentaria, de ferramentas, né? Hoje eu estou precisando, estou apanhando bastante, né? Mas eu tenho meu genro Ariel que me ajuda muito. Ele me ajudou muito essa semana até eu chegar, né, no ponto de começar as aulas, né? Então vão ser aulas particulares, né, individuais ou em grupo. Então a gente pode fazer no formato individual. Aí você fala, não, eu quero ter aula, né? Eu quero saber da minha voz. Então a gente vai ter uma aula, né, diretamente com você. Ou pode ser em grupo. Aqui a congregação, nós somos em 3 ou 4 regentes, a gente quer ter aula, né, em grupo. Então isso vai acontecer também, né? E essa frequência também vai poder ser semanal ou quinzenal, dependendo da pessoa. Vocês vão poder escolher isso, né? Então, e qual a vantagem de estudar no Ministério de Adore? Por que eu falo a vantagem? Porque eu por muito tempo eu falei para os irmãos, procurem, né? Vão estudar numa escola de música, né? Procure percepção musical, vai aprender a tocar um instrumento, né? Porque é lógico que a gente não vai usar o instrumento na igreja, mas é bom a gente conhecer, né? Conhecer um instrumento musical, conhecer as notas musicais, né? Então a gente fazia isso. Só que isso é uma formação que ela demora muito mais, né? Porque você vai primeiro ter que estudar percepção, depois vai estudar sobre partitura, depois e você vai fazendo aos poucos. E aqui não, né? A gente vai conseguir fazer, né? Então as aulas serão adaptadas ao canto congregacional, né? Então a gente vai adaptar, eu vou adaptar o conhecimento só o que a gente precisa, né? Então a gente não tem coisas que não precisa, porque a gente normalmente por exemplo, partitura, seria bom que todos lessem partitura, né? Mas para quem quer apenas cantar, a gente vai falar mais sobre a voz, sobre como melhorar a voz e tudo. Então a gente vai ter alguns níveis, né? Então cada nível a gente vai tratar exatamente do que é necessário naquele momento para aquela pessoa, né? O que ela espera, né? Então vai ser muito mais rápido, muito mais direto, né? É lógico que se você quiser chegar num nível de por exemplo, dirigir um coral, né, de percepção, de conhecimento de partitura, a gente vai chegar, né, nesse nível, né, e vai depender muito também da pessoa, porque quando é uma aula online, a gente vai ter 1 hora de aula, né, por semana ou cada 15 dias. É muito pouco, né? Então, geralmente eu vou passar, né, exercícios e coisas para você fazer diariamente. Então, isso vai ter que ter, né, vai ter que ser diário isso. Você vai ter que ter uma rotina de estudo, né? E essa rotina vai ter que ser diária, né? Para que tenha, porque não adianta, você faz e depois só daqui 15 dias, se for só nessa hora, não vai adiantar muita coisa. Então a gente vai precisar fazer isso, vai ter que ter uma rotina de estudo diária mesmo, para que isso, né? Que isso vai à frente, né? E aí a gente vai levar justamente em consideração as necessidades críticas, né, da igreja e da pessoa, né? Então vai ser muito mais direta as aulas e com isso vai levar menos tempo, né? E o que é necessário para o funcionamento do Ministério Adore, né? Então o que eu vou precisar, né, para mim conseguir levar esse ministério à frente, né? Então o Ministério Adore é basicamente uma escola online, né? Onde ocorrerão a maioria das aulas, né? Que será nesse universo online. Então vai ser a maioria das aulas vai ser aqui, né? Sendo assim, eu preciso de uma estrutura técnica, né? Equipamentos. Eu tenho um equipamento básico. Para ajudar, essa semana deu problema no meu computador, eu tive que sair atrás, comprei um computador de um irmão. Então, assim, eu tenho um equipamento básico que vai ser o suficiente, né? Mas com certeza eu vou precisar de mais coisas, né? A gente vê aqui o nosso microfone aqui tá fazendo esse barulhinho do ventilador. Eu não vou desligar ele, senão eu vou morrer de calor aqui. Mas vai estar dando esse chiadinho, né? A minha filha que já brigou comigo, que está chiando, mas não tem muito o que fazer, tá? Nos próximos eu vou melhorar isso, com certeza. Eu vou fazer alguma forma de não estar com esse chiadinho aí. Então me perdoem porque
é o início, tá? Então a gente vai precisar dessa estrutura técnica, né? A gente vou precisar de uma internet de alta velocidade, para que não tenha cortes, porque aqui se der um cortezinho não tem nem tanto problema, né? Porque a gente tá tratando mais uma aula que você só tem 1 hora, eu preciso, né, que essa internet seja boa e para que o conteúdo seja de qualidade e seja bem passado, né? Então, se ficar falhando, é muito prejudicial, né? Eu preciso de uma estrutura pedagógica. O que é uma estrutura pedagógica? Eu vou ter que, como são aulas particulares, eu vou ter que criar as aulas, né? Então, não sei se você já pensou nisso, mas para cada 1 hora de aula, né, oferecida, são 2 ou 3 horas gastas de preparo. Então, essa aula que eu estou dando, eu deixei para mim fazer hoje mesmo, comecei de manhã, eu passei o dia inteiro, né, isso que eu estou falando hoje. Então, eu tive que, né, ficar desde as 8 horas da manhã até agora, né, fazendo esse conteúdo que eu estou passando hoje. E não tem como, com o tempo eu vou estar com as aulas mais preparadas, mas como eu falei, como é aula particular, vai ser mais difícil, porque cada aula vai ser uma aula, né? Então depende muito da necessidade daquela aula, daquela pessoa, daquela voz, né? Então a gente vai precisar, eu vou precisar de tempo, né? E infelizmente, né, no mundo, no tempo, quando eu estava trabalhando numa empresa, eu não tinha esse tempo, né? Então por isso eu decidi fazer isso, tá? Então não vai ser fácil não vai ser fácil eu conseguir, né, ter o tempo para fazer essas aulas. Então, por esse motivo, as aulas particulares terão um custo mensal, tá bom? Então, preparar todos. Seria muito bom se a gente pudesse não falar em dinheiro, só ensinar, né? Tem uma coisa em que quando é de graça, nem sempre as pessoas dão valor, né? Então, o melhor, né, seria se fosse de graça, mas de qualquer forma, mesmo, né, em algum momento pode ser que a gente ganhe ajuda, né, e seja subsidiado, né? Mas nesse momento, principalmente, vai ser necessário que a gente tenha essas aulas tenham um custo, né? Não vai ser um custo alto, né? Mas terão que ter um custo até para mim conseguir, né, me manter o dia inteiro nesse trabalho, porque vai demandar muito tempo, né? Muito tempo de preparação de aula, das aulas em si, né? Então vão ser aulas de 1 hora, né? Então, para vocês saberem, infelizmente vai ter que ter um custo, né? Mas vai ser um investimento, né? Investimento no reino de Deus, né? E como será financiado, né, o Ministério Adore? Então, as aulas particulares terão um custo mensal, vai ser também através de doações, né? Então, tenho certeza que tem muitos irmãos, sempre o João Cruz fala isso, que a igreja é rica, mas o dinheiro está na bolsa dos irmãos, né? Então, da mesma forma em que a gente tem os locais, né, como a Arca, ela é um local mantido, né, pelas congregações, né? Até tem ajuda de fora também, do irmãos dos Estados Unidos, tem o do Ebenezer, então eles têm lá uma estrutura, mas que tudo isso precisa de dinheiro, né? Então, lá, e eles têm estrutura para 7 pessoas de uma vez, só 7 pessoas no ano inteiro, né? Imagina, né? E então é um custo alto, né, para essa dedicação. E da mesma forma aqui, então, com o tempo eu vou agradecer e vou pedir, sim, que os irmãos possam doar, ajudar esse trabalho, né, para que a gente possa levar ele à frente, né, que não desista por falta de recurso, né. Então vamos falar do valor, né? Então eu pesquisei muito, tá? Antes de eu pensar no valor dessas aulas, que eu pensar, o custo médio, né, cobrado no mercado, em geral, né, para aulas de canto, para aula de canto popular. Quando eu fiz canto lírico, né? Então eu tenho conhecimento no canto mais elaborado, e essas aulas são muito, muito mais caras. Mas a de canto popular, se você olhar mesmo no Facebook,
no Google aí, puxar, né, qual a média de valor, né, de aulas de canto, né? Você vai ver que é em média 60 a 120 reais a hora aula, né? Então você pode aí, né, se você quiser pegar o seu Google agora e perguntar para o Google, né, ou fazer uma pesquisa básica, você vai ver que é em média 60 a 120 reais a hora da aula, né? E aí o valor cobrado pela hora, né, da hora eu vou fazer no mínimo, né? Então o mínimo, então é 60 a 120. E tem mais, vocês vão ver que tem professores que cobram 400 reais, 300, 250, depende da experiência do professor, depende do tipo de música, depende se né, o professor é conhecido ou não, mas a gente está jogando no mínimo, né? Então as aulas, a aula desse ministério será em base R$ 60 reais. Então, mas porém terão desconto, né? Dependendo da quantidade de horas contratadas. No caso de aulas em grupo, a quantidade de participantes. Então, quanto mais participantes, mais barato vai ficando, né? Então, eu estou puxando o menor valor. Então, com certeza, se tiver algum irmão que quiser doar, que quiser ajudar esse trabalho, com certeza a gente vai subsidiando essas aulas e vai conseguindo fazer um custo melhor, né? Mas, infelizmente, nesse momento, a gente não consegue começar esse trabalho, né, se não for com as aulas custeadas, né? Então, qual é o investimento nas aulas, né, do Ministério Adore? Então, eu vou para vocês entenderem quanto custará, né, as aulas. Então, as aulas abertas mensais, né, terão duração de 2 horas e serão gratuitas. Então, essas aulas que a gente vai fazer junto, vai fazer em grupo, ela vai ter a duração mais ou menos 2 horas e vão ser gratuitas. Então, a gente vai pegar um tema, né, e vai discorrer sobre esse tema e vão ter perguntas e tudo. É o que eu falei, que vai ter pessoas, professores de fora também. Então, essas vão ser gratuitas, né? Então, com certeza vai ajudar muita gente. Eu vou trazer conteúdo relevante mesmo, não vai ser só nas aulas, né, particulares, vai ter conteúdo relevante, não. Só que eu não consigo dar uma atenção especial, né, por pessoa, né? Então, por esse motivo, né, então elas vão ser abertas e vão ser gratuitas. E aí vamos ter aulas particulares, e aí quinzenal por mês. Então, quer dizer, são 2 aulas, né, por mês, então a cada 15 dias. E aí esse vai ser o maior valor da aula, que vai ser os 60 reais que eu falei, que é o mínimo lá. 60, porque depois vão ser 2 aulas, né, no mês, vão ser quinzenais, 2 vezes 60, 120, né? Então, por 2 aulas por mês, será 120 reais, tá? Então você vai ter aula, por 120 reais você pode olhar no mercado que você nunca vai conseguir, né, um valor parecido com esse, né? Eu falo porque eu fui aqui na minha região, aqui era no mensal, a mais barata foi 400 reais, né? Então eu sei que é um ensino caro, né, infelizmente. E aí vamos ter aulas particulares mensais, né? E aí, assim, essas vão ser 4 aulas no mês, né? Então, se fosse no valor normal, né, seria 240. Então, nesse caso, para 4 aulas mensais, são particulares, uma pessoa. Então, para essas 2 aqui, são uma pessoa, né? Então, para uma pessoa, em aulas particulares, né, será 200 reais por mês, tá? Então, todo isso, a gente vai escolher um dia da semana e vai ter, além dessas aulas, eu vou passar exercícios para casa, vai ter material de apoio e tudo, tá? Quanto a isso, então, vai ser, parece ser pouco, né? 1 hora por semana, mas pode ter certeza que se você se dedicar, né, isso vai valer muito, né? Porque a gente vai passar exatamente, eu vou passar exercício de coisas que exatamente você precisa. Então, e se você, né, se tiver essa dedicação, com certeza vai, em pouco tempo vai ter uma diferença, você, né, vai sentir uma diferença muito grande, né? Vamos ter aula em grupo também, quinzenal. Então, o que é aula em grupo? Eu tenho, aqui na congregação tem 4 irmãos, né, dirigindo o louvor, e aí seria bom, né, então falar, não, a gente quer ter aula em grupo, e aí nesse caso por pessoa será 80 reais, já baixou de 60, de
nesse caso seria R$40. Então, baixou lá de 60 para R$40, né? Porque vai ser 2 aulas quinzenalmente, né? Então, e aí já baixou. E se for acima de 5 pessoas, ainda eu consigo baixar mais isso, tá? E diminuindo por quê? Porque quanto mais pessoas, né, o valor vai ser maior no final das contas, né? E aula em grupo mensal, né, também, por pessoa, se for então são 4 aulas por mês, seria por pessoa 130, né? Ao invés, né, das mensais de R$200. Então, se for sozinho é 200, se for em grupo por até 5 pessoas sairia R$130, né? Então acaba valendo a pena, né? Ao invés de você pagar 200, você chama mais uma pessoa, por exemplo, para fazer com você, e aí vocês vão pagar 130 cada um, tá bom? Então eu estou fazendo uma forma em que eu consiga baratear isso e consiga manter esse trabalho, né? De certa forma, isso não vai ser o suficiente, mas, né, eu tenho algumas reservas. A minha esposa me apoia muito, né? Ela trabalha muito e me apoia nisso, né? Então, por esse motivo, isso vai ser possível fazer dessa forma, né? Então, e descontos maiores, né, para grupos acima de 5 pessoas. Então, se for acima de 5 pessoas, vai sair ainda mais barato que R$80 por pessoa. E aí, isso aí a gente vai discutir, né? Depois, se tiver interesse, você vai me chamar lá no WhatsApp e a gente vai conversar. E eu já estou montando, né, um site, né? Um irmão também, com o Fábio, de Campinas, ele está me ajudando com isso. Eu dei uma parada, né, de pensar nisso para se dedicar nesse início, né? Mas a gente vai ter um site onde vai ter mais informações lá, né? E aí, sobre as aulas, tá? Vou falar um pouquinho como vai funcionar as aulas. Então a gente vai ter 3 módulos, tá? Então vão ser 3 módulos. Então isso eu estou falando da aula básica, né? Que vai ser particular ou em grupo, né? Então vão ser 3 módulos dessa aula. E aí, como eu vou saber? Eu vou fazer, né, a gente chama de anamnese, né, que eu vou fazer uma avaliação das pessoas, mesmo quando sendo do grupo ou sendo, né, pessoal, né? Então, no grupo, no caso, eu vou ter que ver o que é comum, né, para todos, o que todos, né, sobressai mais a necessidade. Então vai ser dessa forma. E se for, né, por pessoa, eu vou ver o que você precisa, vou estudar, entender a sua voz, e aí a gente vai atuar no que você tem mais necessidade, né? Então cada módulo terá duração média de 4 a 6 meses, né, cada módulo, que depende totalmente do empenho de cada aluno em alcançar as metas estabelecidas para cada um, né? Então, se tiver mais empenho, se criar essa rotina de estudo, né, provavelmente eu acho que até em 3 meses dá para fazer cada módulo desse, né? Agora, se não tiver tanto empenho, se não levar tão a sério, aí pode ser que demore um pouco mais, tá bom? Isso seria cada módulo. Então, o primeiro módulo vai ser para o nível iniciante, né? Aquela pessoa que ela não tem, que tem dificuldade de afinação, né? Como eu falei, não tem a cultura musical, que não aprendeu de pequeno, né? Então acaba, às vezes a família não é musical e a pessoa não se envolve com música, não gosta de escutar música até ficar mais velho. E aí, quando fica mais velho, não tem essa musicalização. Então, a gente vai fazer isso primeiro, né? Então, se eu ver que você está nesse nível básico, né? Ou pode ser pessoas que já está passando para o segundo nível, mas a gente vai fazer um nível básico mais rápido para acertar, né? Afinação, a percepção musical. Percepção é como a gente percebe, né, os tons, como a gente percebe a música, né? A gente tem uma coisa chamada também propriocepção, que é como a gente né, a gente perceber como sai a nota da gente, perceber como conhecer o nosso instrumento. Então, quando mais você se conhece, essa propriocepção, desenvolver essa propriocepção que é de você conhecer, né, seu instrumento, quanto mais você vai desenvolvendo isso, né? Por exemplo, tem pessoas que acham a voz muito feia, e a maioria das pessoas acham a voz feia. Quando você escuta, grava a voz, e você vai escutar falando, nossa, como minha voz é feia, porque a gente normalmente a gente escuta a nossa voz por dentro, né? Então a gente escuta a voz por dentro da cabeça, então é uma forma diferente. Quando você escuta ela, né,
gravada, você fala, nossa, como minha voz é feia. Então não tem essa propriocepção, que não é não entende realmente, né? Não se conhece, né? Então, a gente vai ter também percepção, né? Musical básica, né? Que vai aprender o início das notas musicais, a escala e tudo, né? E criar um pouco de tônus muscular. Então a gente vai criar um pouco de força na voz, né? Então a gente vai começar a fazer exercícios, aí vai melhorando a afinação, vai melhorando a força, vai cantando melhor, vai ficando mais bonita a voz, né? Isso com pouco tempo a gente consegue fazer, tá? Então pode ter certeza que tem pessoas que falam, não, eu sou desafinado, não dá certo, eu não sei cantar, né? Para qualquer pessoa, a não ser que a pessoa tem algum problema neurológico, se eu não me engano chama afonia, né? Que tem um problema neurológico e não consiga, né, distinguir, tudo existe, mas isso daí é uma porcentagem mínima, né, da população. Então a maioria das pessoas conseguem com certeza afinar, né? Conheço muitas pessoas, poderia dar aqui vários exemplos, né, pessoas que eu tive contato e tudo, muitas que eu ajudei. Então a gente consegue. Então, se você está do zero, né? Não sei cantar. Então a gente vai começar nesse nível 1, que é uma musicalização. Então o conteúdo vai ser exercício de percepção, de altura, ritmo, né? Treino auditivo, introdução aos conceitos fundamentais da música e exercício de técnica vocal básica. Então a gente vai com várias formas a gente vai, né, melhorando isso, né? A gente vai olhar para o ritmo, vai olhar para o som em si, se é mais alto, mais grave, você vai entendendo isso, tá bom? Então isso é o primeiro módulo. O segundo módulo seria a teoria musical, né? Então, o segundo módulo é a teoria musical básica, né? Introdução à regência e técnica de voz aplicada. Então, essa é a pessoa que já está afinada, né? Já tem o básico lá, e aí ele vai ter que aprender um pouquinho, né? Precisa aprender um pouquinho de teoria musical, introdução à regência. Então, por que introdução à regência? Geralmente é aquele irmão ou irmã que quer dirigir os cânticos, né? Ou à frente, né, da reunião das mulheres, ou no caso dos homens à frente, né, de reuniões também, mas à frente do culto. Então ele precisa, né, conhecer um pouco, né, ter um pouco de técnica vocal, né, aplicada, mas de nível básico, né? Então não vai ser, pode ficar tranquilo que não é nada de outro mundo, né? Todos com certeza. Então a gente vai andar conforme cada um, conforme a velocidade que cada um, né, aprende. Por esse motivo, a facilidade e o que é muito bom, né? Então assim, a gente não tem pressa, mas se você tiver pressa a gente pode correr, né? Entende? Então a aula vai ser totalmente dedicada à percepção de cada um, tá bom? Então o conteúdo vai ser leitura de notas musicais, né? Conhecer clave de sol, clave de fá, figuras rítmicas, fórmulas de compasso, os gestos básicos, né, de regência manual, né? Você vê quando o irmão está, né, balançando a mola na frente, marcação de compasso simples, né? Então isso vai ser o básico. Nesse módulo a pessoa já vai conseguir dirigir o grupo, né? Dirigir o grupo em adoração, né? Vamos lá. E o último módulo, né? Então seria a teoria intermediária. Então é o módulo 3, e aí é aquele irmão que já quer, além dele conhecer, né, aquela pessoa que além dele, né, ele dirigir, ele quer aprender também a ajudar, né, os irmãos da própria igreja, né? Então ele vai aprender, ele já começa a aprender como montar um coral, como montar um grupo de louvor, né? Vai conseguir ter a capacidade de ensinar, né? E vai ser um regente muito melhor, né? Então eu sempre brinco que tem o regente, né, e o puxador de cânticos. Então esse aqui já vai estar sendo um regente, né? Ele não é mais um puxador de cânticos. Então ele sabe o que ele está fazendo. Então ele vai fazer, vai liderar, né, a adoração tecnicamente, né? Então o objetivo é formar regentes capazes de liderar o louvor de forma eficaz em cultos, congressos e outros eventos, né? Então, qual é o conteúdo que vai ser ensinado?
essa leitura de partitura, né, com maior complexidade, né, para você olhar para a partitura e entender. Eu sempre digo que a partitura é a receita da música, né? Da mesma forma que a gente tem um bolo e que a gente precisa da receita dele, né? Eu tenho uma receita que é um bolo de chocolate que minha avó fazia. Quando eu como ele, parece que eu estou comendo o bolo da minha avó. Por quê? Porque eu uso a mesma receita, então ele fica igual. Então, e quando a gente não tem esse conhecimento, né, o que acontece? Já prestou atenção quando você vai congregar com outros irmãos em outras igrejas, né, em outras congregações, as músicas são diferentes ou são cantadas de forma diferente, né? Então, porque às vezes eu cheguei aqui e eu aprendi, só que eu não aprendi certo, eu aprendi mais ou menos, aí eu vou lá e ensino a igreja. Só quando eu ensino a igreja que eu frequento, né? Que eu congrego, aí eu ensino alguma coisa, uma nota diferente, uma nota errada, e aí o que acontece? Isso vai como se fosse aquele que a gente chama daquele telefone sem fio, né? E que a gente vai falando um para o outro, chega no final, e é por isso, né? Então, cada congregação canta de forma diferente e a gente não tem uma unificação, né, dos louvores. E se mais irmãos conhecessem, né, partitura, conhecessem a receita da música, seria fácil. Para ter ideia, nos Estados Unidos, até o João Cruz me deu um inário de lá que tem mais ou menos 1.200 hinos, e por irmãos eu nunca fui, mas tem muitos irmãos que vão falar, em qualquer congregação que a gente vai, os hinos são cantados da mesma forma, do mesmo andamento, no mesmo ritmo, na mesma altura, né? Imagine, então qualquer congregação que você for, você vai cantar a música da mesma forma. Imagina isso, seria muito bom, né? E aí a gente vai falar agora dos workshops, né? Então a gente vai continuar tendo um workshop presencial. Esse workshop eu também vai ter uma modificação, né? É bem provável que ele não vai ser totalmente gratuito, né? Ele vai ter um valor simbólico por pessoa, né? Mas para que a pessoa dê valor nisso. Então vai ser coisa como R$10, sabe? Só mesmo uma para ajudar, né, no ministério, para ajudar a continuar, né, criando esse conteúdo, né? E para as pessoas, né, dar valor. Infelizmente as pessoas, quando é de graça, não dão valor. Então eu vou mudar um pouquinho isso, né, que vai ser para ajudar, né? O propósito é ajudar levar esse ministério à frente, né? Então, no workshop de adoração e regência, o presencial, né, é público, aberto a toda a igreja. Então, o foco é ensinar sobre o propósito na adoração, a importância do canto congregacional, o papel do regente como facilitador, né, promovendo uma participação mais consciente e unida de todos. O que quer dizer isso? É que a igreja cante melhor, né? Então lá eu sempre faço questão de que a igreja toda esteja presente quando eu faço esse workshop. Então eu estou aberto também. Agora, como eu não tenho meu trabalho secular, vai ser muito mais fácil eu ir até as congregações, e eu posso dizer, né, que tem provavelmente muitas pessoas aqui em que eu já fui na congregação e que faz grande diferença, né? E lógico que se os regentes levarem o conhecimento, aquele conhecimento que eu dou lá em mais ou menos 8 horas, pode ter certeza que muda muito, né? Se os irmãos seguirem, né, aquilo que é falado. E conheço muitas congregações que mudou muito a forma de adorar, né? Uma adoração mais alegre, mais direcionada a Deus mesmo. Então uma adoração, não digo profissional, a gente não está ganhando dinheiro com isso, mas de forma profissional, né? Em que eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, quando o regente, ele sabe o que está fazendo, ele sabe conduzir a igreja, e aí fica muito fácil, o louvor fica mais bonito, né? A gente faz a adoração realmente um sacrifício de louvor, é uma coisa que eu tenho muito importante, e dando, né? Direcionando a Deus, né? E eu tenho também, né, eu já faço, eu fiz em Valinhos acho que mais ou menos um mês atrás, né, a gente ficou basicamente 4 horas, né, falando sobre isso, que é regência prática, né, presencial. Então, qual é o público?
né, direcionado aos grupos de louvor e responsáveis pela regência na igreja. Então, eu sempre incentivo os irmãos a terem um grupo de louvor na igreja. Né? O que é o grupo de louvor? É um coral? Não precisa necessariamente ser um coral, mas ser pessoas, né, que estão envolvidas na adoração, e que não precisa ser só os homens, as mulheres também, né, fazem parte desse ministério. Então, pessoas que tenham, né, algum conhecimento musical e que vão ser responsáveis em ensinar a igreja também a multiplicar esse conhecimento, tá? Então, depois que a gente faz o primeiro, o workshop, depois eu volto para fazer esse segundo, né? Então, o foco desse treinamento intensivo, né, com exercícios práticos, análise de hinos, técnicas de ensaio, solução de problemas comuns da condição da adoração. Então eu vou lá, irmão, falo, nossa, aprendeu bastante coisa, mas ainda falta alguma coisa, né? Falta algum conhecimento. E aí a gente faz algo mais, né, mais intensivo, né? E a carga horária geralmente são 4 horas nesse segundo workshop, né? Legal. Eu deixei aqui né, tem até uma chave, né, para quem quiser tiver no coração de doar para essa causa, doar para esse ministério. Porque não vai ter uma outra forma de fazer, né? Então a gente precisa se unir, se juntar quem sabe, né, que entende, né, a importância da adoração, né? Se você puder, qualquer valor pode me ajudar, pode doar nesse QR Code, né, ou pela chave Pix, né? Eu vou multiplicar e eu peço para os irmãos, né, passarem. Até a gente vai ficar gravado esse workshop, isso que a gente falou hoje, né? E passem para outros irmãos, né? Levem essa mensagem, né? Ajudem a divulgar, né, esse trabalho. Vou voltar aqui para a câmera. Isso aí, estou voltando para a câmera aqui para a gente falar mais um pouquinho, né? Vou ver aqui agora alguns comentários aqui. Ver alguns comentários aqui. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, esse é o momento, né, da gente fazer algumas perguntas e aí eu vou respondendo. Então a Rosiane, né, falou que o ministério muito necessário para o nosso aprendizado. Vamos louvar a Deus. Deus abençoe toda a sua dedicação, meu irmãozinho. Agradeço. Essa irmã é uma irmã que congrega conosco aqui em Atibaia, uma irmã muito querida, uma mãezona de todas. E obrigado, irmã. Eu fico muito feliz. As aulas particulares poderão ser online. Então, sim, todas as aulas serão online, a não ser os workshops, né, que não serão online, então os workshops eu vou até a congregação, mas todas as aulas serão online, tá? As aulas serão diferentes para quem deseja. Então isso foi da Planta-se Amor, Colhe-se Amor. Acho que é Rosi, né? Então as aulas serão diferentes para quem deseja ser regente, para quem apenas deseja aprender ou louvar, ou a ideia é apresentar o mesmo conteúdo. Então, como eu falei lá, o conteúdo básico é para quem precisa, né? Precisa melhorar a voz, precisa cantar melhor, precisa desenvolver a voz em si, né? Mas também, né, pode ser também para aquele que quer começar a aprender para no futuro dirigir. Aí ele vai para o segundo nível, e aí a partir do segundo nível vai ficar mais fácil dele conduzir. Mas é para todos, tá? Então, como a aula vai ser totalmente vão ser particulares, e aí o conteúdo vai ser, e aí eu vou perguntar, né, para você que vai fazer a aula, eu vou falar o que você espera, né, o que você sente de mal, o que te incomoda, por exemplo, na tua voz. Aí teve uns irmãos que perguntaram, falaram, quando eu tosso, quando eu canto muito alto, eu tuço e fica arranhando minha garganta e tudo. Então, e aí a gente vai atuar nisso. Primeiro eu vou lá, então eu preciso deixar sua voz mais forte. Então, eu te passo para essa semana alguns exercícios para que possa melhorar, para deixar mais forte, para deixar a sua prega vocal mais aduzida. Às vezes tem
tem pessoas que têm soprosidade na voz. O que é? Que as pregas vocais não fecham direito, ela fica um pouquinho aberta, isso é aquele sonzinho soproso. Então, e aí a gente tem exercícios para adução, para fechamento, né, das pregas vocais. Tem pessoas que têm muita tensão, tem uma tensão muito grande subglótica, que chama abaixo das pregas vocais, faz uma força muito grande, né? Canta forçando, e aí quando canta muito forçando, a voz fica muito cansado depois de cantar. Então tem pessoas que cantam com a laringe muito alta, muito anasalado, né? Então eu canto muito, então a gente vai fazer a pessoa cantar numa área melhor para a voz, né? Então vai ser exatamente para cada pessoa, isso vai ser totalmente particular mesmo, né? Isso, lógico que se você estiver em grupo vai ser difícil eu olhar para cada pessoa em si, mas aí eu vou olhar para o grupo e vou ver o que o grupo precisa, né? Então qual é um problema vocal em que a maioria das pessoas desse grupo tem, né? É lógico que num grupo vai ter pessoas que vai ter mais conhecimento, que vai ter menos conhecimento, então eu vou ter que, quando é em grupo, a gente vai fazer um trabalho mais geral, né? O Juliano Moreira, o Gil, valor muito em conta. Aqui os professores que cobram R$60 são bem ruins. Ó, tá vendo? E eu não sou ruim, hein? Eu já tenho mais de 30 anos. Juliano aí tá me... Grande abraço, irmão. O Juliano, eu vi ele lá no Cante, né? Pode ser uma turma mista, mulheres e homens? Sim, com certeza, pode ser mista, sim. Então, nesse grupo, a gente vai ver qual é a necessidade desse grupo e vai trabalhar, né, em grupo. É lógico que em algum momento eu vou passar alguns exercícios pessoais, né? Não é porque é em grupo que eu não vou olhar pessoalmente, né? A não ser que seja um grupo de 20 pessoas, de 30 pessoas, fica mais difícil, mas um grupo até 5 pessoas fica fácil a gente conseguir olhar um pouco mais, né? E de repente a gente faz uma aula extra, eu vendo a necessidade, a gente faz uma aula extra em algum momento que eu não tenho aula com o professor, irmão, eu vou ter uma aula com você, escolhe um dia e eu tenho essas horas que a gente vai fazer uma aula para mim fazer uma atenção mais especial para você, né? Então, porque a ideia aqui não é ganhar dinheiro, irmãos, o que o irmão falou, é um valor muito baixo, né, para esse tipo de aula, até para a experiência, né, em canto, em voz que eu tenho. A ideia é ajudar os irmãos, né? Então a ideia, o foco é em ajudar os irmãos, tá? Então pode ser assim. Aí João Cruz aqui, abraço, João. Então o Marcão é uma escola de música completa. Deus já está usando para edificar o reino de Deus. Amém, irmão. Amém. Muito, muito feliz. Seu Alair também. Boa noite, seu Alair. E como eu estou também há muito tempo, né, eu tenho bastante conhecimento em vários campos, né? Tanto da voz, de regência, de música em si, né? O João falando de novo, nem a graça é de graça. Custou tudo para Jesus, para nós termos a graça. Vale investimento, né, irmão? Então a gente tem que pensar nisso. Não é eu não vou ficar rico com isso. Eu quero, com esse trabalho, né? Eu vou pedir a ajuda dos irmãos e tudo para que eu consiga me manter, né? Sem precisar sair para mim trabalhar fora, para mim conseguir ter uma dedicação total no reino, né? Então essa é a minha contribuição. Então não é para ganhar mais ou para ajudar os irmãos, tá bom? E conseguir com isso ter essa dedicação, né? Então Gabriel Fortunato falando, as aulas particulares poderão ser durante o dia. O irmão tem esse horário disponível? Sim, né? Por enquanto, né? Como a gente está começando, é a melhor hora de você escolher um momento, né? Como eu vou estar em tempo integral me dedicando a esse trabalho, vão poder ser de manhã, de tarde e de noite, né? Eu sei que tem irmãos que trabalham de manhã, durante o dia, tem irmãos que trabalham só à noite, né? Irmãos e irmãs, né? Que trabalham à noite. Então eu vou dedicar algumas horas, né? Então 2, 3 horas de manhã, 2, 3 horas da tarde, 2, 3 horas à noite. Nesse meio tempo eu vou estar preparando as aulas, né? Então, com certeza vai ter horário o dia inteiro. E agora a minha agenda ainda tá a minha agenda ainda tá limpa ainda, né? Então isso daqui é o início, né? É o início. Então
eu fiz questão de fazer essa live e nessa semana eu estou me preparando para isso, né, com equipamento e aprendendo a mexer nos... Você vê, já tem um probleminha técnico aqui que é o ventilador, que no próximo eu vou ter que melhorar, né? E aí o Gabriel Fortunato está aqui, bora encher a agenda dele, pessoal. Isso aí, né? Vamos encher a agenda, vamos... porque é o que eu sempre disse, né? Então a gente até hoje não tinha, né? E no passado eu falava, eu precisava ter um lugar que mandasse os jovens e tudo. Hoje a gente tem a Arca, né? Então a Arca é bem bacana, né? Tem uma estrutura maravilhosa, mas é para aquele, né? Para aquela pessoa, não precisa ser jovem, tudo pode ser. Mas assim, primeiro tem, né? Você vai lá se aperfeiçoar, então não pode ser leigo de tudo, né? Então tem irmãos que tentaram entrar na Arca e não conseguiram, né? Porque a percepção musical dele era baixa. Então, e aí eu andei conversando com o Adriano, né? Que é quem está à frente desse trabalho lá, e ele me falou, irmão, você ajuda os irmãos que puderem, que vierem e não passarem por algum motivo? Exatamente, né? Então dá para mim, assim, dá para vir se preparar. Eu quero estar na Arca, mas eu não tenho o nível necessário nesse momento. Então a gente vai trabalhar em cima para que você vá para a Arca, né? Então voltando ao que eu estava falando, então hoje a gente tem a Arca, que tem lá uma estrutura, mas e está lá em Recife, né? Quem pode sair, fazer como a Amanda que largou. Amanda, se Deus abençoar, logo vai ser meu braço direito, né? Isso se ela voltar, né? Ela tá com umas ideinhas aí que vai ficar mais um tempo lá. Ela tá fazendo Ebenezer também, né? Então ela já tá fazendo o trabalho completo já, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas a gente precisa, né? Que a gente tá aqui no centro, né, do Brasil. Outra coisa que eu pretendo, né, com esse tempo livre, é que a gente, por exemplo, tenha um cante aqui em São Paulo, né? Imagine. Então tem o cante que vai ser em junho, julho, não tenho certeza. Os irmãos souberem aqui, quem tava aqui, o Juliano, ele já me fala aí qual é o dia do cante, né? Já coloca aqui o cante para os irmãos saberem. Então, e aí o cante, e a gente tem que se deslocar. Eu fui o ano passado, que eu fui nos professores lá, que eu dei justamente, falei sobre canto lá no cante do ano passado, em junho, beleza. O Anderson está falando aqui que é em junho. Então, mas quem pode, né, se deslocar, né, tem o gasto do transporte até lá e tudo. E se a gente tivesse aqui, um cante aqui? E é justamente isso, eu nunca consegui, né? Eu tive, até com os irmãos que vieram dos Estados Unidos, que escolheram 10 pessoas aqui de São Paulo, né? Não, 10 pessoas do Brasil inteiro. E isso foi um objetivo que eles nos deram com esse conhecimento, era de multiplicar esse conhecimento. Então, e aí eu fui aprendendo mais, fui fazendo curso e tudo, continuo estudando, né? E aí vai ser em BH, tá? O Zeleno Monteiro tá falando que vai ser em BH, em Belo Horizonte. Então fica difícil da gente ir para lá, mas se a gente conseguir ter aqui, então nesse momento, como eu começando, vai ser 4 a 7 de junho, tá bom? A linha aí, feriado de Corpus Christi. Então a gente vai poder ter esse mesmo cante, dá pra gente ter aqui, né? E tem um apoio até com o Adriano, com o Alexandre lá de Belo Horizonte, né? Eu sei também que o Juliano também dá uma força lá. Ele também foi um dos professores lá o ano passado e também tá nesse trabalho também. Quem sabe eu chamo ele também para me ajudar aqui, né? Então a gente vai, às vezes eu vou lá, ajudo lá, eles vêm aqui, eu vou lá para Recife e vou também, espero que os irmãos, né, também em algum momento. O Juliano também está convidado também. Eu sei que tem conhecimento em bastante coisa, né, na música, que pode trazer conhecimento para nós. Está convidado, né, para uma aula também, se puder nos ajudar aqui. Entender, irmãos? Então é isso. É o que eu quero. Não, com certeza eu não vou ficar rico com esse ministério, não. E nem a minha ideia, né? Mesmo porque eu já estou com um advogado, já dei o meu tempo de trabalho, né? Então eu não preciso mais contribuir. Eu só vou esperar agora se
Só vou esperar agora eu me aposentar, né? E pode ser que demore, né? Então quando eu me aposentar vai ficar até mais fácil, né? Vai ficar muito mais fácil. Eu até, né? Ainda uma informação, uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, eu converso muito com minha esposa com isso, eu aposentando, além de, né, de continuar com as aulas, eu vou montar um motorhome e eu vou poder visitar as congregações pelo Brasil, né, e de repente até e esse trabalho eu consigo até fazer, né, fazer estando em trânsito, né? Então vamos lá, se Deus abençoar nesse ministério, lógico que Deus vai abençoar, né? E a gente levar para frente e que a gente possa modificar, né? A gente possa modificar essa realidade, né? Aqui o Anderson está falando, o Cante aqui em São Paulo é uma boa, hein? É isso aí, é uma boa mesmo, né? E então, irmãos, passem essa boa nova para frente, né? Para que a gente consiga se juntar e manter esse trabalho. Eu estou à disposição dos irmãos, né? Me chamem, né, no particular, talvez a gente não consiga falar tudo lá no grupo, mas me chamem no privado, né? Se tiver interesse já de iniciar, a gente já pode, a gente já tem o básico, né, para iniciar, né, nesse trabalho, iniciar nas aulas, também nos workshops, né? A gente já pode também começar. Tá? Então já são 8h17, a gente já está mais que uma hora aqui. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui, senão a gente já vai encerrando por hoje. É isso aí. Então que Deus abençoe a todos. Então me ajudem a divulgar esse trabalho, e eu estou à disposição de todos vocês nesse ministério. E aí o Anderson está perguntando, vai jogar essas informações no grupo? Sim, vou colocar no grupo também, mas também vou deixar essa live gravada, né? Vou deixar essa live gravada para quem quiser. Depois vou ver se eu coloco o link lá no grupo, mas vou passar as informações do grupo sim, que muitas pessoas não puderam estar aqui hoje, né? E vou fazer um resumo disso, né? E vou passar no grupo lá. Então, Genildo está falando obrigado, que Deus te abençoe. Obrigado, Genildo, também por estar aqui também, por esse tempinho aí. Obrigado por todos que tiraram esse tempinho aqui. Rosi, se eu não me engano, está falando perfeito, assim podemos compartilhar. Então tá jóia, o Anderson falou tá jóia, muito obrigado, meu irmão, pelo oi trabalho no reino de Cristo, pelo bom trabalho, deve ser. Sou eu que tenho muito a agradecer aos irmãos, né? Que todo lugar que eu vou, eu sou muito bem recebido, né? E tenho amigos, né? Irmãos, né? Amigos mais chegados que irmãos em praticamente todo o Brasil, todos os lugares que eu passei fazendo esse trabalho. Juliano, Deus continue te abençoando, te capacitando, meu irmão. Um abraço, Juliano. Eu não sei se eu vou conseguir estar no que eu vejo geralmente o Gil lá no Cante. Eu não sei se eu vou conseguir ir pro Cante, porque eu vou ter que ir o mês que vem eu vou ter que ir para Recife, né? E eu já vou aproveitar e ficar uns dias, porque a filha tá lá, a gente vai ficar uns tempos juntos e vamos acabar gastando um pouquinho mais lá. Então não sei se eu vou conseguir ir pro Belo Horizonte no Cante, mas se Deus abençoar, de repente eu vou estar por lá. Então, Roseliane, tivemos a oportunidade de ter o seu treinamento, Arthur Nogueira. Sim, me recordo, sim, foi muito bom o treinamento lá. Eu estava lembrando esses dias, onde eu tinha te conhecido, foi lá em Arthur Nogueira. Ok, irmãos, um abraço a todos, vamos ficando por aqui, e a gente vai continuar conversando no grupo lá. Eu vou fechar aqui, vou gravar essa live e vou postar. Então, deixa eu só dar uma olhadinha no grupo, se tem alguém que tem alguma pergunta por lá, que eu vi que tem bastante pessoas mandando mensagem lá. Coloquei algumas perguntas, acho que o Marcão viu. A Rosi, né? Mente e tal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
Ah, que pena. Tem pessoas que não conseguiram entrar aqui, mas não se preocupem que vai ter... que vai estar gravado, tá bom? Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Uma boa noite para todo mundo. Bom final de semana. Um abraço.